Você já parou para pensar no que se esconde por trás da calma aparente de uma cidade grande? E se Belo Horizonte estivesse sendo devorada por dentro, aos poucos, por algo antigo, silencioso e sedento? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Era madrugada em Belo Horizonte. A cidade dormia, mas não estava em paz. Na Praça da Liberdade, os postes derramavam sua luz pálida sobre as árvores imóveis. O som distante de um ônibus cortava a Avenida Brasil, mas ali, no centro, o tempo parecia ter parado. Um casal caminhava de mãos dadas, voltando de um bar alternativo na Savassi. Riam alto, despreocupados. Não perceberam que estavam sendo observados. Nem ouviram o som, se é que houve som, dos passos que se aproximavam na escuridão. 5 segundos. Foi o tempo que levou. Um vulto atravessou o espaço entre eles como uma lâmina viva. O rapaz caiu com o pescoço jorrando sangue, os olhos arregalados. A garota tentou correr, mas não teve tempo nem de gritar. Ela foi arrastada para dentro da mata da praça, como se tivesse sido engolida por uma boca invisível. Tudo em silêncio. Nenhuma testemunha. Apenas uma poça crescente de sangue quente sobre a calçada fria. Na manhã seguinte, a polícia apareceu, registrou o caso como assalto com desaparecimento e arquivou. Era mais um entre dezenas nas últimas semanas. Jovens sumiam, corpos eram encontrados sem uma gota de sangue. As autoridades diziam que eram ações de seitas, talvez tráfico de órgãos. Mas não havia sinais de corte, nem lógica nos alvos. Só havia o rastro, vazio, sangue e medo. O que ninguém imaginava era que a cidade estava dividida, mas não entre ricos e pobres, nem entre bairros nobres e periferias. Era uma divisão entre vivos e mortos. Entre os que sabiam, e os que eram alimento. Belo Horizonte era o território dos Filhos do Sangue. Um clã de vampiros que vivia aqui desde os tempos coloniais, escondido sob camadas de concreto, política, religião e silêncio. Eles não eram monstros de capa preta nem dormiam em caixões. Eram professores da UFMG, empresários da região Centro-Sul, padres da Igreja da Boa Viagem. Eram o que restou da aristocracia mineira. Eram os predadores de um rebanho urbano adestrado pela rotina. Mas agora, eles estavam famintos. E quando a sede dos Filhos do Sangue aumentava, o pacto era rompido. O pacto que impunha equilíbrio entre caçadores e vítimas. E, dessa vez, o banquete não seria discreto. No bairro Floresta, uma jornalista desacreditada chamada Amanda Lacerda começava a montar o quebra-cabeça. Tudo começou quando o irmão dela desapareceu após uma corrida de Uber que nunca terminou. A última localização era nas imediações do viaduto Santa Teresa, ponto conhecido por ser frequentado por jovens alternativos, artistas e viciados. A polícia não investigou. Mas Amanda encontrou o celular do irmão dias depois, entre os vãos das vigas do viaduto. Com um áudio inacabado. Ela deu play. A voz tremia. Eles têm olhos vermelhos, estão em todos os lugares, eles bebem. E o áudio terminou com um som que parecia algo sendo rasgado. Ou um grito abafado. Desde então, Amanda não dorme mais direito. Ela sente que está sendo seguida. E está. Mas ainda não sabe por quem. Ou pelo quê. O que ela está prestes a descobrir vai colocar sua sanidade à prova, e talvez, sua alma também. Porque em Belo Horizonte, os monstros não vêm de fora. Eles sempre estiveram aqui. Belo Horizonte é uma cidade de contrastes. De dia, é viva, vibrante, um vai-vem de gente entre os prédios da Savassi, os cafés do Lourdes, os botecos escondidos no Santa Teresa. Mas à noite, ela muda. As ruas ficam vazias mais cedo do que deveriam. Os moradores mais antigos, principalmente nas regiões centrais, evitam sair depois das 11. Não é por medo de assalto. É algo mais ancestral. Algo que eles não sabem nomear. Amanda Lacerda cresceu na cidade sem nunca notar as sombras que se estendiam além do concreto. Aos 32 anos, jornalista formada pela UFMG, ela era conhecida por não abaixar a cabeça, mesmo quando ninguém mais escutava. Trabalhou em grandes portais até começar a fazer matérias investigativas por conta própria, postando em seu canal independente. Mas nos últimos meses, sua audiência caiu. As denúncias pareciam repetitivas. Corrupção política, descaso da saúde, tráfico. O público estava anestesiado. Até o desaparecimento de Lucas, seu irmão mais novo. Lucas era o oposto dela. Alegre,
espontâneo, músico de bar, cheio de amigos. Ele nunca se meteu em confusão. Naquela noite, saiu para tocar em um barzinho na rua Sapucaí, no bairro Floresta, e não voltou. Não deu sinal, não mandou mensagem, não atendeu o celular. 2 dias depois, Amanda recebeu uma ligação anônima. Procure no viaduto Santa Teresa. Mas vá sozinha. Ou ele morre. Ela foi. O viaduto, àquela hora da madrugada, era um lugar morto. Os grafites pareciam olhos observando. As colunas de concreto se erguiam como pilares de uma catedral esquecida. E no vão entre os blocos, lá estava o celular de Lucas, ainda com bateria. A tela quebrada. E aquele áudio horrível. Amanda não procurou a polícia. Sabia que seria inútil. Desde então, ela começou a investigar por conta própria. Vasculhou os arredores do viaduto, entrevistou moradores de rua, usuários, comerciantes. Um velho catador chamado Damião, com a pele curtida pelo tempo e os olhos opacos, disse algo que ela não entendeu de imediato. Ele foi pego pelos do sangue. A cidade é deles. Sempre foi. Só que agora, tão com fome. Amanda insistiu, mas o homem se calou. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Pessoas estranhas começaram a cruzar seu caminho. Um homem de terno cinza e sorriso congelado observava de um banco na Praça Raul Soares, dia após dia. Uma mulher com vestido escuro e olhos que pareciam não piscar a seguia discretamente na fila do supermercado. E, à noite, ela ouvia sons que vinham de dentro das paredes do seu apartamento. E então começaram os bilhetes. Anônimos. Escritos com tinta vermelha. Sempre com frases curtas e crípticas. Ele ainda está vivo. Por enquanto. Você foi marcada. Se continuar cavando, vai encontrar o sangue. Ao mesmo tempo, estranhos assassinatos começaram a surgir nos jornais locais, mas sempre de forma abafada. Corpos encontrados secos, sem sinais de ferimento externo. A necropsia dizia falência múltipla dos órgãos, mas fotos vazadas por um legista anônimo mostravam os olhos completamente negros e os dedos enrijecidos como garras. Amanda começou a conectar os pontos. Começou a ver além da superfície. Começou a perceber que a cidade que amava era apenas uma vitrine de carne para algo muito mais antigo. Ela não sabia, mas o clã já havia decidido. Amanda sabia demais. O que ela não imaginava é que o irmão ainda estava vivo, mas não como antes. Lucas tinha visto o que ninguém deveria ver. E agora, ele fazia parte do segredo. O relógio de Belo Horizonte marcava o tempo normalmente. Mas para Amanda, o tempo estava acabando. Nos dias que se seguiram, Amanda passou a ter sonhos estranhos. Sempre o mesmo cenário. Ela estava em uma sala antiga, com paredes de pedra e velas acesas nas frestas. No centro, havia uma mesa comprida, feita de ossos, e alguém, ou algo, sussurrava em um idioma que ela não reconhecia, mas conseguia entender. O sangue chama pelo sangue, repetia a voz. E ao fundo, uma figura familiar surgia entre as sombras, o rosto de Lucas, pálido, os olhos escuros demais para serem humanos. Esses sonhos vinham acompanhados de dores de cabeça e sangramentos nasais ao amanhecer. Amanda tentou ignorar, mas sabia que algo havia se quebrado na realidade. Ela estava sendo puxada para dentro de algo que não compreendia, mas que agora fazia parte dela. Determinada a descobrir a verdade, Amanda procurou arquivos antigos. Vasculhou reportagens esquecidas, publicações acadêmicas, até encontrar o nome de um professor aposentado da UFMG, Dr. Álvaro Domênico, historiador especializado em ocultismo brasileiro. Ele vivia recluso num casarão antigo no bairro Santa Teresa, e só aceitou recebê-la depois de muita insistência. O ambiente do velho professor parecia saído de um livro de terror, paredes cobertas de livros até o teto, símbolos entalhados nas madeiras, crucifixos partidos e retratos antigos de pessoas sem olhos. Ao ouvir o nome Filhos do Sangue, Domênico empalideceu. Eles existem. Sempre existiram. Não são vampiros como nos filmes. São muito piores. São entidades parasitárias que se alimentam do que temos de mais vital: memória, identidade, alma. Os Filhos do Sangue fundaram núcleos em várias cidades, mas em Belo Horizonte eles criaram raízes. Literalmente. Debaixo da cidade, há túneis. Catacumbas esquecidas. Um labirinto onde o tempo não passa. Amanda mostrou o áudio do irmão. O professor ouviu, em silêncio, e depois retirou de uma gaveta um mapa antigo da cidade, de 1897,
O ano da fundação oficial de BH. Sobre o mapa, havia pontos marcados com tinta preta. O viaduto Santa Teresa, a Praça da Liberdade, a Serra do Curral, o Hospital Militar. Aqui estão as bocas de acesso. As entradas do clã. Eles se reúnem em conselhos secretos. Rituais. Eles fazem pactos com figuras públicas. Você não imagina quantos prefeitos, juízes e padres já ofereceram pessoas como moeda de troca para manter o próprio poder. Amanda não queria acreditar, mas tudo fazia sentido. As mortes, os desaparecimentos, o silêncio das autoridades, os sussurros antigos que ninguém ousava nomear. Ela pediu ajuda ao professor, mas ele se recusou. Você já foi marcada. O fato de ainda estar viva é porque querem que você veja. Querem que você sinta o gosto do desespero antes de virarem seus olhos do avesso. Naquela noite, Amanda recebeu um envelope sob sua porta. Dentro, havia uma única foto, Lucas, com os olhos fechados, acorrentado a uma parede de pedra, em um local subterrâneo. E um bilhete, quer encontrá-lo? Venha até a estação central. Sozinha. À meia-noite. Ela não pensou duas vezes. Vestiu uma jaqueta, colocou o celular para gravar e partiu. A estação central estava vazia como um cemitério esquecido. Os seguranças sumiram. Os relógios estavam parados. Um trem enferrujado ocupava os trilhos, com as portas abertas. Amanda entrou. Dentro, o ar era espesso, sufocante. As luzes piscavam, e o vagão parecia abandonado há décadas. Ao final do corredor, uma porta vermelha. Ela abriu. E então o cheiro de sangue a atingiu como uma parede. Ali dentro, corpos estavam pendurados por ganchos, alguns ainda se contorcendo, outros reduzidos a cascas humanas. O som de gotas pingando no chão criava um ritmo perverso. Amanda começou a tremer. Então, uma voz falou atrás dela. Agora você viu. Agora não há como voltar. Ela se virou. Era o homem de terno cinza que a observava na praça. Mas agora os olhos dele brilhavam em vermelho. A boca se abriu, mas os dentes que surgiram não pertenciam à espécie humana. Amanda ficou paralisada. O homem de terno cinza deu um passo em sua direção. Seus olhos pulsavam em tons escarlates, como brasas vivas. A boca, agora totalmente aberta, revelava não apenas presas, mas fileiras de dentes curvados para dentro, dentes projetados não para morder, mas para prender, rasgar e devorar. Você foi escolhida, ele disse com uma voz que não parecia sair de sua garganta, mas ecoava na mente dela, como um sussurro em várias línguas. O clã precisa de testemunhas. Você verá o renascimento. Antes que Amanda pudesse reagir, mãos surgiram das sombras do vagão. Mãos pálidas, finas, de unhas pretas e sujas. Pegaram seus braços, suas pernas, sua garganta. E então ela foi arrastada, pelas entranhas da estação central, até uma escada de ferro que descia mais do que qualquer escada que ela já havia visto. Descida após descida, o ar foi ficando mais denso, o chão se tornando molhado, como se estivessem abaixo do leito do Arrudas. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados com sangue seco. Amanda gritava, mas sua voz não ecoava. Ali, o som morria antes de nascer. Ao fim do percurso, uma porta de pedra. Um dos seres, agora ela via que não eram humanos há muito tempo, encostou a mão magra na superfície e murmurou em uma língua gutural. A porta se abriu. Amanda não sabia o que esperava, mas o que viu ultrapassava qualquer pesadelo. Era uma catedral subterrânea. As paredes eram de ossos empilhados, o teto coberto por peles esticadas como tapeçarias grotescas. Um altar feito de crânios humanos ocupava o centro, e ao redor, figuras encapuzadas cantavam em uníssono uma melodia aguda e agourenta. No topo do altar, ele estava lá. Lucas. Mas ele não era mais o mesmo. Seu corpo estava amarrado com cordas vermelhas que pareciam vivas, se movendo lentamente. Seus olhos estavam abertos, mas sem brilho. Sua pele havia perdido o tom humano, substituída por algo frio, ceroso. Ele ainda respirava, mas cada respiração parecia um espasmo de dor. O que fizeram com ele? Amanda gritou. Uma figura encapuzada se aproximou. Sua voz era feminina, sedutora e horrível ao mesmo tempo. Ele renascerá. Como um de nós. E você, será a oferenda final. Duas criaturas a arrastaram até o altar. Amanda tentou lutar, morder, gritar. Mas era inútil. Ela foi colocada de joelhos, diante de Lucas, que parecia sussurrar algo com os lábios partidos.
Ela se aproximou, chorando. Manda, corre! Mas já era tarde. A sacerdotisa puxou uma adaga ritualística feita de osso. O corte foi preciso, entre a clavícula e o pescoço. O sangue jorrou como um vinho profano, escorrendo diretamente na boca de Lucas, que se contorcia, gritando e chorando ao mesmo tempo. E então, algo aconteceu. Os olhos dele brilharam em vermelho. As correntes se desfizeram. Ele se levantou, e todos se ajoelharam. O novo herdeiro. O novo líder. Amanda, caída, ainda viva por segundos, olhou para o irmão com os olhos se apagando. Lucas. Ele a olhou. E sorriu. Na superfície, naquele mesmo instante, os relógios da cidade pararam por exatos 13 segundos. As luzes do centro piscaram. E, nos becos mais escuros de Belo Horizonte, os filhos do sangue ergueram os olhos para o céu. O novo ciclo havia começado. A testemunha estava morta. O trono estava ocupado. E a cidade agora pertencia aos mortos. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram uma falha elétrica que causou uma breve queda de energia em alguns pontos de Belo Horizonte. Os especialistas chamaram de anomalia magnética localizada. Nenhum dano registrado. Nenhum corpo encontrado. Nenhuma testemunha. O sumiço de Amanda Lacerda foi mais um número entre os desaparecidos do mês. Nas redes sociais, um ou outro amigo comentava com indignação, mas a vida continuava. Como sempre. Porque em BH, a cidade finge que não vê o que está bem diante dela. O velho professor Álvaro Domênico leu a notícia do desaparecimento em silêncio. Em seu porão, ele acendeu uma vela diante de um altar de proteção que mantinha há décadas. Mas até a chama vacilava naquela manhã. O nome de Amanda agora estava entre os nomes riscados em sua lista pessoal. Ele sabia que não duraria muito tempo. E já estava preparando sua própria fuga. Do outro lado da cidade, um novo canal surgiu na internet. O nome era simples, Olhos de Sangue. Sem foto, sem dono identificado, mas com vídeos bem produzidos e narrações em tom confessional. No primeiro vídeo, uma voz feminina narrava eventos que batiam exatamente com os últimos dias de Amanda. Eles vivem entre nós. Eles não têm medo da luz. São o topo da cadeia alimentar. O pacto foi quebrado. Agora eles vão tomar. Vão sugar. E quando você perceber, já estará vazio por dentro. Nos comentários, centenas de visualizações. A maioria achava que era ficção. Outros riam. Mas alguns, com perfis recém-criados, comentavam em códigos. Frases como: o novo trono está firmado. A oferenda foi aceita. O ciclo começou. Na mesma noite, no centro da cidade, um evento exclusivo foi realizado em um casarão histórico da Avenida do Contorno. Um jantar beneficente, fechado apenas para convidados. Empresários, políticos, artistas locais. Todos bem vestidos. O cardápio era exótico, regado a vinhos escuros e pratos sem nomes. Lá dentro, Lucas, em um terno escuro sob medida, conversava com fluência com os presentes. Nenhum traço de dor. Nenhuma lembrança do que ele havia sido. Apenas poder, charme e olhos frios como granito. Em sua lapela, um broche com uma gota vermelha esculpida em cristal. Ele era o novo senhor da cidade. O novo patriarca do clã. Enquanto brindavam, as velas da mansão se apagaram por um segundo. Quando acenderam novamente, os convidados estavam sorrindo, mas com os dentes manchados de vermelho. No alto da Serra do Curral, uma coruja voava em círculos, como se observasse tudo. Seus olhos refletiam a luz da cidade como brasas. No bico, um fio de tecido, parte da blusa de Amanda. Na penumbra silenciosa da capital mineira, ninguém percebeu que Belo Horizonte já não pertencia aos vivos. E os poucos que perceberam, não viveram para contar. Belo Horizonte nunca dorme completamente. Há sempre algo acordado, algo que caminha entre nós, que se alimenta em silêncio, que observa do alto dos prédios, das janelas apagadas, dos corredores vazios do centro velho. Há ruas onde o vento sopra diferente. Há vielas onde o tempo parece se curvar. E há olhos, olhos vermelhos, que brilham no escuro antes de sumirem como se nunca estivessem ali. Amanda Lacerda se foi. Ou talvez não. Alguns dizem que, às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, sua voz ainda ecoa no antigo prédio abandonado da Rua da Bahia onde ela morava. Outros juram tê-la visto entrando em um táxi, na praça da estação, com um olhar perdido e manchas de sangue nas mangas. Mas todos têm medo de confirmar.
Porque sabem que, se procurarem, vão encontrar. O canal Olhos de Sangue segue publicando vídeos. Alguns com denúncias estranhas. Outros com símbolos antigos, sons distorcidos, e listas de nomes de pessoas desaparecidas. Em um dos últimos vídeos, uma frase apareceu em letras vermelhas, por apenas 3 segundos. Se você está vendo isso, já é tarde demais. Os filhos do sangue não vivem escondidos nas sombras. Eles são as sombras. Eles estão nos salões do poder, nas igrejas mais antigas, nos elevadores de prédios comerciais da Avenida Afonso Pena. Estão nos bastidores de shows, nas galerias de arte, nos jornais que escolhem o que deve ser noticiado e o que deve ser esquecido. Você acha que isso é só uma história de terror? Você acredita mesmo que seria possível desaparecer tantas pessoas, sem deixar rastros, sem ninguém investigar? Olhe ao redor. Pense bem na próxima vez que pegar um Uber depois da meia-noite. Repare se o motorista olha demais pelo retrovisor. Fique atento ao som dos passos atrás de você quando estiver descendo a escada do metrô. E, principalmente, nunca ignore os olhos vermelhos que surgem por um segundo no espelho. Eles não estão vindo. Eles já estão aqui. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Inscreva-se para não perder os próximos relatos ocultos da nossa realidade.